Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje foi me dada a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor aqui. E eu vou fazer primeiro meus agradecimentos. Queria primeiro agradecer a Deus, primeiramente, né, por estar me dando essa oportunidade de pregar. E eu sou muito grato por isso, porque se hoje eu estou aqui, é porque um dia Ele me tirou, eu e minha família, lá do lamaçal de pecado, para estar pregando hoje a palavra do Senhor aqui. Aleluia. Eu também quero agradecer aqui a equipe 1, né, o irmão Paulo, por ter feito o convite. Agradecer a irmã Mônica, que é minha líder, por ter dado a confiança. E agradecer a minha família, né, tio Alisson, ali a todo momento dando conselhos de como pregar, dando ensinamentos, e eu sou muito grato por isso. A irmã Natália aqui, que hoje pela manhã, né, me deu um breve estudo sobre, e eu sou muito grato por isso, irmã Natália. Vamos lá. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu peço que os irmãos coloquem de pé, para que nós possamos ler. Aleluia. Diz bem assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Poder sentar. Aqui, antes de eu pregar aqui, eu vou voltar um capítulo antes, no capítulo 10, para que nós possamos entender um pouco sobre o assunto. No capítulo 10, Paulo está alertando a igreja de Coríntios. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele dá um alerta usando como exemplo o povo de Israel, que ali no deserto, mesmo estando tendo maná, Deus livrando, passando pelo mar, eles pecaram, desagradaram a Deus. Aí, no verso 6 ao 14, Paulo disse que porque isso aconteceu para deixar de exemplo para nós, porque o povo de Israel passou por aquilo para deixar de exemplo para nós e para a igreja de Coríntios. Do verso 14 ao 22, Paulo vai falar que não dá para servir aos deuses. Ou seja, se você está aqui ceando na casa do Senhor, ceou e foi lá fora, pecou, isso é considerado pecado e não pode. Também é sobre comunhão. Se você fizer isso, você tem zero respeito com o Senhor, zero comunhão com Deus. No versículo 10, vou dar um breve resumo. Paulo diz que não confiem apenas na aparência espiritual, não brinque com o pecado e com Deus. Fique atentos às tentações e sempre para a glória de Deus. Sempre atentos para isso. Deus vai falar sobre idolatrar no capítulo 10. Idolatria é quando você adora outros deuses pagãos, adoram celebridades, adoram pessoas, e isso é uma idolatria, ou seja, pecado. Muitos jovens hoje cometem isso, admirando, imitando famosos na internet, jeito de vestir e outras coisas. Por isso que Paulo no capítulo 11 vem dizer: sede meus imitadores, assim como também sou de Cristo. Paulo aqui vem falar isso porque, independente do que ele passou, ele sofria perseguição, amava a igreja, tinha amor pela obra, então ele poderia usar isso. A igreja de Coríntios, no momento ali, estava passando por um momento de conflito, tentação, idolatria, e Paulo vem alertar eles, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Ou seja, certas coisas ali onde você faz, talvez não são pecados, talvez não são consideradas, mas se aos olhos de Deus não são lícitas, não podem. Sede meus imitadores. Paulo era, antes Saulo, né, perseguidor. Era onde ele ceifava a vida de muitos irmãos,
acabava com muitas igrejas. E ali Deus teve um encontro com ele, onde Paulo ficou cego e Deus mudou o nome dele, ou seja, teve uma renúncia. Renúncia. Renúncia é o encontro com Deus. Renúncia é quando você tem um encontro com Deus, você deixa de fazer certas coisas, deixa de frequentar certos lugares, deixa de fazer coisas que não são lícitas aos olhos do Senhor. Ali Paulo teve uma renúncia e deixou de perseguir a igreja, de perseguir os cristãos, e a partir daquele momento Paulo virou perseguido. E por que Paulo disse isso? Sede meus imitadores, assim como também sou de Cristo. Paulo dava exemplo. Paulo era perseguido. Meus imitadores. Hoje, muitos jovens, né? Em vez de levar a igreja para o mundo, traz o mundo para a igreja. Que trazem jeito de se vestir, jeito de falar. E isso acaba corrompendo vários irmãos. Como todos sabem, jovens, pessoas imitam. Nós crianças, quando o bebê nasce, ele aprende imitando, aprende a falar, aprende a andar, porque ele olha. Jovens muitas vezes aprendem assim. Certas coisas eles olham e fazem, começam a fazer, que muitas das vezes é coisas ilícitas. Hoje eu tenho um exemplo dentro de casa, tio Ares. Graças a Deus, Deus o tem transformado, trouxe ele do mundo para dentro da igreja, e hoje eu tenho ele como meu maior exemplo cristão. Hoje o Senhor me trouxe aqui para estar trazendo a palavra, né? Ou seja, se hoje eu estou aqui, o Senhor um dia me encontrou perdido lá fora, me encontrou minha família perdida lá fora e me trouxe para dentro da igreja. O Senhor me resgatou. Hoje eu sou grato por isso. E hoje eu sou grato por isso. Hoje, na Bíblia, tem muitos exemplos de jovens, né, que Deus levantou para nós estar aprendendo. Como o exemplo de Davi, né? Davi, entre seus irmãos, pelos olhos humanos, era o mais fraco. Era o menos forte ali, né? Cuidador de ovelhas. Mas Deus tira ele dentre os maiores para mostrar que Deus é Deus. Ali Deus usa Davi para derrubar o gigante Golias, que ali afrontava o povo de Israel. Aleluia, sim. Que ali afrontava o seu povo. Mas Deus usou ele de forma tremenda, que apenas uma pedra e uma funda ele derrubou o gigante. Deus usa também o exemplo de Daniel. Daniel foi para a Babilônia cativo, e entre aqueles jovens, Daniel não se corrompeu. Daniel não se comeu dos manjares, Daniel não adorou outros deuses. Daniel colocou Deus acima de tudo. Daniel foi para a cova dos leões. E lá Daniel orou. Daniel ora pedindo para Deus proteger. Deus faz os leões de travesseiro a Daniel. Glória a Deus por isso. Deus usa o exemplo também dos 3 jovens que foram para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali era quase impossível dele sobreviver.
rei Nabucodonosor mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais, porque eles não quiseram adorar o Deus de Nabucodonosor. Deus ali já estava preparando a vitória. Nabucodonosor leva aqueles jovens para a fornalha, e logo depois, quando eles entram, Nabucodonosor olham 4 homens. Deus estava com eles desde o começo. Ali, aleluia. Ali Deus mostrou que é fiel a todo tempo, independente da situação, Deus está com a gente. Aleluia. Deus também dá o exemplo de Josué. Josué ali que passou com o povo de Israel para a terra prometida. Deus usa ele como exemplo. No começo ali, Josué capítulo 1, versículo 9, que Jesus disse assim: seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Ali é um exemplo de ensinamento, coragem. O que devemos ter? Nós jovens hoje, muitas das vezes fazemos a obra só aqui, dentro da igreja. Mas quando chega em certos lugares, não damos testemunho. Não aparentamos ser o que somos dentro da igreja. E eu espero que um dia nós jovens podemos ser exemplo dentro da igreja, fora da igreja, nas suas casas, na casa dos seus familiares, e possamos ser exemplo, que o povo que está olhando nós veja o Espírito Santo dentro da gente. Aleluia. Que Paulo também diz, como eu também sou de Cristo. Paulo diz isso à igreja de Coríntios, para usar ele como exemplo. A igreja de Coríntios, como todos sabem, era uma igreja bem conturbada, onde ali o pessoal não tinha discernimento com os dons de Deus. Aí Paulo pega e fala à igreja: me imitem como eu imito o Senhor. Paulo não disse isso para poder se vangloriar, para ter a glória para si. Mas Paulo disse isso para poder eles ter como exemplo. Paulo tinha chamado, dava exemplo sobre. Paulo também disse àqueles que o foco não era ele, o foco era o Senhor Jesus. Para eles entenderem que o padrão não era Paulo, mas o padrão era Cristo. Hoje nós jovens, temos isso, olhamos na internet, temos o padrão, vemos na internet muitos jovens, que hoje não seguem o Senhor, e isso às vezes a gente imita, mas que o Senhor hoje, possa tirar tudo isso da gente, que nós possamos servir Deus com fidelidade. E para encerrar minha participação, eu vou deixar uma pergunta aos irmãos. Será se o irmão que está do seu lado olha Cristo em você? Será? Isso é uma pergunta que devemos fazer todo dia, Se estamos servindo Deus de verdade, se estamos servindo Deus com fidelidade, se estamos servindo o Senhor de maneira correta, E aqui eu encerro minha participação. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.